Você vai ver uma mensagem minha na internet, escutando a voz de Deus hoje, escutando a voz de Deus ontem e hoje, mais ou menos isso. Atos 2:17 diz, essa é a palavra do apóstolo Pedro, quando o Espírito Santo desceu. E ele diz aqui, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Aleluia! Meus irmãos, essa é a palavra quando a igreja é inaugurada, quando o Espírito Santo desce. E o apóstolo Pedro, dentre as muitas coisas que ele destaca agora um novo comportamento. Ele diz aos judeus, diversos lugares, não só de um lugar, mas de muitos, os seus filhos e suas filhas profetizarão. Quando ele chega no 18, ele diz, seus servos, quer dizer, seus escravos, também eles profetizarão. O profetizar é o verbalizar, o anunciar uma palavra de Deus. Seja da Escritura, seja uma palavra de conhecimento, seja um sonho, seja uma direção. Irmãos, diga comigo, todos nós podemos profetizar. Aleluia! Diga, todos nós podemos profetizar. E eu e você somos agentes de declarar, de falar aquilo que é de Deus. E essa canção diz, se eu te ouvir, eu prospero. Não, se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança do começo, meio e fim. Tua voz é tudo. A Bíblia fala, irmãos, do tempo Kairos e do tempo Cronos. O Cronos é o tempo do calendário de dias, meses, semanas. Mas a Bíblia tem outro tempo que é o Kairos, que é o tempo de Deus. É a contagem do tempo de uma maneira especial, na hora certa, na perspectiva divina. Então, nesse Kairos de Deus, Ele vai falar conosco, vai chegar. Então, pensando na igreja, pensando em nós, em nome de Jesus, creia que Deus quer falar conosco. Ele sempre está falando. E Ele tem palavras diretivas para cada um de nós. E não vem pelo profeta, pelo pastor, exclusivamente vem para todos que servem a Ele. E eu desejo que você possa escutar e possa obedecer. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz lá em Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia. Mulheres, leiam comigo. 1, 2, 3. Eis que estou à porta. O versículo 21 diz, aquele no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. O 22, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Coloque de volta o 20. Quando a gente olha esse texto, a gente sempre pode usar ele para que Deus está batendo no coração de uma pessoa que não caminha com Jesus ainda, que não abriu-se para Ele. Mas, irmãos, essa porta aqui é a porta do meu coração e do seu. Aqui é a porta para uma igreja, de uma cidade.
Quem está batendo a porta? Esse texto aqui, irmão, é Jesus. Você imagina Jesus querendo bater na porta de uma igreja, de um crente. A Bíblia está dizendo, irmãos, que tem porta fechada dentro da igreja de Laodiceia, tem porta fechada na igreja Nova Aliança Ágape, diga misericórdia. E Deus, irmãos, Ele vai falando. Nós vamos fazer calar muitas vozes. A voz do mundo, a voz do diabo, a voz da carne, a voz da nossa própria alma, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Aleluia. E, irmãos, há 4 anos, tem 4 anos, eu estava orando lá no Lago São Domingos. Era o mês de abril. E o Senhor orando, e o Senhor me disse: ouvir a voz dele era um presente que ele tinha entregue à igreja. E era um presente que estava se perdendo. Diga misericórdia. Como é que a gente escuta Deus hoje, irmãos? Primeiro diga comigo: Senhor, eu quero me tornar confiável ao Senhor. Aleluia. Ouvir a voz dele, irmãos. Primeiro é crer no que está nessa palavra de uma maneira geral. Ok? Crer nela. A segunda é estar aberto para ouvir a voz dele em outras circunstâncias. Em primeiro lugar, se eu quero ouvir a voz de Deus e obedecer, queira fazer a vontade dele. Uma obstinação, uma convicção, um conceito, ele pode virar uma prisão dentro de nós. E nós vamos ter convicções que elas serão uma prisão dentro de nós. A certeza da salvação, a certeza que só está em Jesus, a certeza dos pecados perdoados, a certeza de vida eterna, que isso aqui é passageiro, que ele vai voltar. Mas é possível que dentro de nós existam outras convicções que estão me impedindo de ouvir a voz de Deus. Então, queira fazer a vontade de Deus. Em segundo lugar, cale as outras vozes, as vozes da sociedade, dos homens, da família. E ore. E ore. Ontem eu escutei de um homem dizendo: pastor, tudo que oração, taca e dinheiro não resolver é porque foi pouco. Eu digo, acho que tem algum sentido, né? Tudo que oração, taca e dinheiro não resolver é porque foi pouco. Eu digo, vamos ficar com oração? Comece a orar, irmãos. Ok? Comece a orar. Eu tive uma ovelha. Chegou uma situação e eu disse para ele: irmão, vamos orar antes da gente conversar? Não, ele não chegou com a situação. Chegou para conversar e eu disse: vamos orar. Ele era um homem muito estruturado, reformado, de uma das Forças Armadas. Ele disse: pastor, eu não preciso de oração. E eu: irmão, pois você está enganado. Não tem nada dentro de mim bom que venha de mim mesmo. Nós vamos pedir aqui a Deus. Calma aí. E quando eu terminei de orar, ele estava chorando. Ele disse: pastor, o senhor não precisa falar mais nada. Deus falou comigo aqui. Eu digo: ligeiro assim? Talvez você diga: pastor, mas oração. E talvez alguém diga: vamos orar. Como um jargão. Não, irmãos. Eu vou buscar Deus. Pela manhã nós tivemos um testemunho aqui de um empresário, de uma pessoa da igreja contando a respeito do outro. Na pandemia, desempregado, o dinheiro veio embora do seguro-desemprego, as coisas todas. E ele orando: Senhor, me dá uma direção, me dá uma direção. E ele sonhou com a voz dizendo: pão. Pão.
Quando ele acordou, disse: mulher, acho que nós vamos fazer pão. Ele disse: sonhei, nós também. Sonhei. Nós fazendo pão. E a partir daí, hoje você tem a WL, que foi para São Paulo fazer curso, papapá. E já tem 2 lugares de pães especiais. Escute Deus. Ore a Ele. No nome de Jesus. Você está aberto para algum negócio? Pastor, tem um sócio. Ele só é um homem que ainda não conhece Deus. Ele gosta de umas coisas que Deus não gosta. Mas é um muito bom. Ele deu todo o dinheiro, só vou entrar com a mão de obra. Eu digo: meu filho, escuta Deus. O sócio. Teu sócio anda longe de Deus. Tenha a coragem de ouvir Deus. E essa coragem para obedecer em segundo lugar. Porque eu creio que no mínimo 50% de vós que estão aqui já escutaram Deus. E talvez você me pergunte: pastor, como é que escuta Deus? Todo esse espaço que eu lhe dei. Querer fazer a vontade dele, olhar para a palavra, orar. Mas acima de tudo, irmãos, Deus vai falar por sonhos. Ele vai falar com a restrição. Ele vai falar com a palavra de conhecimento. Vai falar com liberar. Ele vai falar. E olha aqui para mim. Ele fala o tempo todo. Quero ouvi-lo. Aleluia. Quero ouvi-lo. Ele tem um desejo de nos conduzir nessa caminhada como Pai, para que a gente esteja discernindo todas as coisas e não seja discernido por ninguém. Compreendo e tenho certeza que se você é cristão, você já ouviu Deus falar. Em algum momento. Um sonho de uma palavra. Mas irmãos, tenha coragem para obedecê-lo. Se torne confiável a Ele. Aleluia. Nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Talvez Deus lhe mandou dar algo para alguém. A pastora Jesus, ela disse que quando você sentir de dar algo para alguém, pode dar, que não foi o cão que mandou dar, não, que ele não dá nada para ninguém, não. Deus falou com você? Sentiu algo? E às vezes nós protelamos e procrastinamos. Há uns meses atrás, eu passei numa rua e eu vi um homem com uma banquinha de café da manhã. Ali nunca teve aquela banca. E o Senhor disse para mim: dê um dinheiro para esse homem. Aí você pergunta: será que ele é crente? O que é que ele faz da vida? Foi passando quarta, quinta, sexta, sábado, chegou domingo. Pastor João chegou aqui perto de mim e disse: pastor, eu não sei o que é, mas Deus me mandou entregar esses R$100 aqui. E disse que o senhor sabe para que é. Eu digo: homem. Eu juntei o dinheiro do pastor João e o meu. E na segunda de manhã eu fui ali, esperei as pessoas saírem. Cheguei perto deles: Deus lhe mandou dar esse dinheiro. Começou a chorar. Ganhar dinheiro é uma coisa boa, mas aquele choro não era só porque tinha ganhado dinheiro. Ouvir Deus é maravilhoso, mas ser resposta dele na vida de outros é extraordinário. Aleluia. Você acordou com o pensamento de uma pessoa na cabeça, mas se pensando hoje na tia Maria, criatura liga para a tia Maria: menino, tu é crente? E você vai ser surpreso, está surpreso. Escutar Deus, irmãos, é um processo contínuo, paulatino, rotineiro, que deve ir crescendo, para que Deus lhe torne confiável em coisas grandes. Diga comigo: vou escutar Deus. Aleluia. Uma vez eu citei aqui o exemplo daquele homem lá de São Paulo. São Paulo, ou ia para São Paulo,
do avião da TAM que queimou. Ele conta no testemunho dele, irmãos, que ele estava subindo a escada do avião. E ele escutou: desça, desça. Aquele avião tinha pastores que tinham profetizado até a morte dele. Ele estava nos Gideões, se não me engano. E ele disse: eu estou vendo a visão, muitos sacos pretos, pretos. E ele estava no meio. Eu não sei se Deus falou com ele, que já tinha falado. Mas aquele homem, irmão, obedeceu. Enquanto todo mundo está subindo, e ele dizendo: licença, licença, licença. E volta para o aeroporto. Quando ele chega na empresa, ele estava sendo enviado para a empresa, está todo mundo diante da televisão, escutando: morreu todos. Quando ele entra no corredor, tinha uma irmã batista desviada, já começou logo a chorar. Foi a primeira a reconciliar com Jesus. E ele chega e disse: eu não morri, obviamente, eu estou aqui. Deus mandou eu descer. Irmão, se fosse você, criatura, tu nunca ouviu a voz de Deus, desculpa. Tu não, um bocado do tu aqui. Essa voz de Deus, irmãos, que é para coisas grandes e pequenas. Ok? Essa semana na chácara em João Pessoa, da IFOL, irmão, teve um tiroteio, você não tem ideia, de fuzil, passando por cima de nós, a chácara no meio, um negócio espantoso, medo e... Só que quando eu saí do meu apartamentozinho, 2 apartamentos, 2 quartos e o apartamento, a chave dos 2 quartos, mas tem da casinha. Eu nunca levava aquela chave, nunca, dentro da chácara. E veio dentro de mim: leve a chave. Irmãos, por que eu vou levar a chave? Não, irmão, eu obedeço. Fechei a casa e levei. Quando está nesse tiroteio, que o policial disse: nós vamos agora revistar se entrou ladrões nos locais. Eu digo: no meu não entrou, que eu trouxe a chave. Agora eu entendi porque era para levar a chave. Mas se você não escutar Deus, irmão, feito um jumento, desculpa. Como é que Deus vai lhe entregar algumas coisas? Todo mundo agoniado, foi todo mundo para ver se debaixo das camas, porque todos os quartos estavam abertos. Mas eu escutei: leve a chave. Eu não ia perguntar por que levar a chave. Conversa, irmão. Ok? Ouvir Deus é um processo. No nome de Jesus. Talvez você queira ouvir Deus de uma forma audível. Sim, você pode ouvir, mas isso não é comum. Mas Ele também fala. Aleluia. Se você, volto já para cá. Diga comigo: eu vou ouvir Deus nos negócios. Fale com Ele. Senhor, me fala. Lá em João 14, 21, Jesus diz assim. João 14, 21. Leia comigo, todos nós. 1, 2, 3. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E me revelarei a ele. Revelar, irmão. Desculpe. Revelar, meu irmão, você tirar o véu. Ele quer falar com você. É uma promessa dele. Ele vai nos amar e vai se revelar a nós. Basta você querer. Se você olhar na Bíblia, irmãos, vários lugares. Um dia Saulo, uma voz, ele caiu por terra e uma voz lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Se você continuar, você vai vendo, Deus vai falar a voz. E às vezes, irmãos, eu escolho o jeito de ouvir Deus, ou a pessoa, ou a maneira. Nós vamos ouvir Deus por nós, prioritariamente. E nós nunca vamos ouvir alguém, profeta, qualquer pessoa, pastor,
Quando ele está falando, principalmente para você dar dinheiro ou dar alguma coisa, vigie, ok? Alguém balançando o quê? Como o Joane disse hoje, o coqueiro. Vigie, irmãos. A Nova Aliança teve um pastor assim. Irmãos, ei, irmão, que tênis bonito. Eu tinha um, mas já rasgou. O irmão disse, não, então. Tome vergonha, rapaz. Vamos lá. Diga misericórdia. Vamos para cá. Isso não é ouvir Deus. Deus vai falar. Ok? Deus vai falar. Em nome de Jesus, irmãos. Essa voz de Deus, ela vem do nosso interior, ela vem na nossa mente. E eu quero lhe ajudar aqui. Como é que eu sei? Porque Deus não fala só com crente, não, viu, irmão? Cornélio não era crente. E Deus falou com ele. Tuas orações e tua esmola subiu a mim. E ele disse, manda chamar Pedro, que está lá em Cesareia, na casa de fulano. E traz ele aqui. Deus não fala só com crente. Fala com todas as suas criaturas. Conosco, irmãos, ele deseja que a gente obedeça. Então, como é que eu vou? E você precisa exercitar isso. Você está falando sobre qualquer coisa e vem um outro pensamento. Não é um intruso, mas vem um pensamento que você não está pensando. Desconfie que aquilo pode ser Deus. Nosso Deus é vivo e fala conosco. E Ele quer se revelar a nós. Aleluia. Os sonhos. José, marido de Maria, estava convicto de não desonrá-la. Ele estava noivo com ela, não tinha namoro ali, só tinha noivado. Já certo, ele ia só pegá-la no dia certo, já estava aliançados e casados diante da família, chegar o dia de pegá-la. Ele não queria envergonhar ela e a família, e secretamente ele queria ir embora. O Senhor vem a ele em sonho e dá uma direção. Você vai ouvir a voz de Deus de uma maneira audível? Vai, irmãos. Também. Mas nem sempre é comum. Diga comigo, eu quero ouvir, escutar e obedecer. Aleluia. Escutar e obedecer. Isso vai tornando, irmãos, que a cada dia a gente esteja discernindo todas as coisas e não seja discernido por ninguém. Eu acordei um dia, uma voz dentro do meu quarto. Muge o telhado. Acordei. Meu Deus, que telhado é esse para mudar? E nós estávamos construindo a Nova Aliança Moriá. Eu disse, é a Moriá. Nós estávamos com um contrato, 20 mil, 3 por mês. A igreja estava com muita dificuldade. Chamei o pastor Osto. Nós fomos lá no Carley, no irmão Carley. Eu digo, Carley, quanto é aquela... Comecei a pensar, é claro. A Moriá, ela fica na Industrial, é uma rua normal. Mas a rua ao redor da Moriá, irmão, é uma ruazinha pequenininha. Todo dia a gente ia estar na polícia. Porque o som da igreja ia incomodar demais os vizinhos. E eu descarlei quanto é. Ele quero ter sanduichada, teira por cima e por baixo, que não entra nessa som. Ele disse, pastor, aumenta mais 45 mil. Pastor Osta amarelou. Pastor, não vamos dar conta. Eu digo, gosto. Eu escutei Deus, moço. Vai mudar. Não vem o dinheiro, eu não sei, moço. Carley, pode pagar quando chegar? Eles pode. Depois pode mandar vir de Fortaleza.
Era um dia de quarta-feira, nós já estávamos aqui na água, nesse prédio. E ali eu encontrei um homem que ajuda a construir templo, estava cultuando com a gente um período. E eu perguntei a ele se ele podia nos ajudar na compra de telha. Ele disse: pastor, eu não posso não. Mas pastor, eu estou com um dízimo atrasado que eu não entreguei. Eu entrego o dízimo, o senhor compra as telhas. Vou dar fazer o cheque aqui para o senhor. R$100.000. Dê um glória a Deus aí. Pagamos o 65, tá, sobrou 25. Olha aqui para mim. Essa bênção extraordinária era resultado de ter escutado a voz de Deus, de ter caminhado para o Carley, chamado o pastor Austin. Diga comigo, eu vou escutar e obedecer. Eu tive uma ovelha aqui, irmãos. Ela tinha um propósito, vários, mas um deles, ele parece que uma vez por mês, ou a cada 2 meses, eu não sei o tempo, ela entregar uma feira na casa de um pastor, mas ela orava. Orava para dizer: Senhor, quem é? E vinha o nome. Ela dizia: agora, Jesus, me diz o que é que eu vou levar, além das coisas normais. E vinha assim: leve rabada, leve leite NAN 2, leve. E eu lembro dos choros nas casas. Uma pastora disse: ei, minha irmã, essa semana eu desejei comer rabada. Mas nós não tínhamos dinheiro. Mulher, o leite NAN que o menino usa está acabando. Olha aqui para mim. Escute Deus. Deseje se juntar a Ele. Se juntar a Ele naquilo que Ele está fazendo. Aleluia. Se juntar a Ele. Irmãos, porque o que Deus fez foi por sua palavra. E o que Ele vai continuar falando é por sua palavra. Nesses 20 anos, irmãos. Se tem um segredo, se tem algo bom em nós, uma delas é que eu lutei para escutar Deus. Erramos. Para escutar Deus por profeta, por sonhos. Até hoje. Mês atrás reunimos o conselho. Nós precisamos tomar decisão. Vamos saber o que Deus quer falar. Até um vir com sonho, com a palavra, e os outros discernirem. A nossa mente pela alma, a inteligência, o conhecimento, tudo. Irmãos, nós vamos permanecer assim. A ciência é exata. Mas o doce Espírito de Deus que conduz a sua igreja, que está no futuro onde nós ainda não chegamos, nós vamos escutar a voz dele. E vamos obedecer. Aleluia. Você vai dizendo: Senhor, fala. Senhor, diz para nós. Quando Mateus pediu o galpão lá, de onde era o Jussara, ele comprou. E Deus disse para nós, para não entrarmos na concorrência. Não me pergunte por quê. Ele sabe. E ele deu mais mesa, mas chegou, vamos para algum lugar. Esse galpão era o galpão alugado à Avon. E a dona dele é sobrinha do pastor Austin. Os donos. Todos. E aí nós começamos a orar. E a inclinação era para cá, no galpão do centro. E nós estamos orando. Senhor, fala. Um dia a Marilene, que mora aqui na Maranhão, que é da igreja, intercessora, disse: pastor, eu tive um sonho. Aí morava o pai dela. Ela disse: Deus disse, pastor, que vai ter uma igreja Nova Aliança perto da casa do meu pai. Eu digo: Marilene, teu pai mora onde? Meu pai, pastor, mora ali, na Benedito Leite, esquina com a Maranhão. Eu digo: fechou. Deus já deu o aval. Viemos aqui para alugar. Escute Deus. Mas outras coisas Jesus disse: não mexa, não toque. Não sei. Às vezes você não vai saber por quê. E às vezes parece que não é lógico.
Mas decida ouvir a voz dele. Aleluia. Decida ouvir a voz dele. Vamos lá, me dê mais 5 minutos aí. Quem escutou ontem a Deus e hoje precisa continuar escutando, porque Abraão, escutou Deus mandando matar o filho, consagrar ele, sacrificar. E imagina a crise de Abraão. Deus não era Deus que usava isso, aquele era de Moloque, era dos deuses falsos. E Deus manda, vai entregar esse menino no sacrifício. E ele caminha 3 dias. Eu imagino que fosse o pior dia de Abraão. E quando chega na hora que ele está com a faca para descer, Deus diz para ele: não mate mais. Se você for uma pessoa obstinada, você não, eu vou matar. Eu caminhei 3 dias, mas você já mudou de ideia? Quem escutou Deus ontem e não escuta hoje pode estar matando Isaac. Diga misericórdia. Diga comigo, a minha experiência, que é verdadeira, não pode ser o limitador de escutar Deus. E desde os maiores intercessores, a experiência nossa, ela é um degrau, mas ela não é o topo. Você não chegou ainda. Às vezes, nós estamos tão estribados, tão confiantes na nossa própria experiência, que estamos impedindo que o novo chegue. Olha o que diz Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o coração e mente, e não te apoie no teu próprio entendimento. Outra versão mais antiga dizia: e não te estribes no teu próprio entendimento. Olha o versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Irmãos, a nossa experiência, que é real, ela não pode ser um limitador para o novo de Deus. A nossa vida cristã, a nossa autoridade, ouvir Deus, irmãos, é contínuo. E Moisés, que era um homem mais manso da terra, ele se baseou tanto na experiência, que Deus disse para ele: bata na pedra. E o outro tempo, lá na frente, Deus disse para Moisés: fala a pedra. Teve 2 motivos. Moisés estava acostumado, que uma vez ele fez foi bater. O povo também é agoniado por água. Mas Deus disse: fala a rocha. Ele vai, agoniado, taca a vara. Deu certo, saiu água. Mas Jesus disse: você não entra na terra. Diga comigo: Senhor, eu quero te escutar, para não perder nada. E você já me escutou dizendo essa frase várias vezes. Quando a gente insiste em não ouvir Deus e querer algo que Deus não quer nos dar, a gente perde até o que Ele já nos deu. Todas as vezes que nós estamos obstinados para querer algo e Deus não quer dar aquilo, você perde até o que Ele já lhe deu. Diga misericórdia. Nós vamos ouvir a voz dEle. Aleluia. Nós vamos ouvir a voz dEle e vamos obedecer. E essa obediência é nossa proteção, irmãos. Porque a garantia que nós temos de que amanhã, no futuro, estaremos melhor do que nós estamos hoje, é estar agradando a Ele hoje. Não tem outra certeza. Hoje, Ele está conosco. Por isso, não pode ser um jargão, mas diga: eu vou orar um pouco mais. Talvez o Senhor libere, talvez venha a restrição. Escute Ele. Escute Ele naquilo que é valor bíblico. Quem já viu falar aqui de Isabel Dora? Quem já ouviu? Uma intercessora. Muito bem. E o vice-amaro estava onde? Que não ouviu isso? Ou ouviu também, vá.
Irmãos, Isabel Dora era uma senhora assembleana, minha intercessora, morreu com 107 anos. E ela era uma pessoa que me ensinou muita coisa, muitas coisas. Um evangelista nata, ganhadora de alma para Jesus, da maneira extraordinária. Já que eu vou fazer, deixa eu contar a história de um evangelista. Eu a trouxe para fazer um exame de vista, e dar um óculos para ela e voltar. E na volta eu passei, no caminho obviamente para Agostinópolis, um irmão tinha uma loja, e lá tinha um rapaz chamado João, chamava Joãozinho, desviado. Joãozinho já tinha feito encontro. Eu disse assim: Joãozinho, meu filho, vem cá. Mas sabe a hora por esse menino aqui, está afastado, crente, mas está fraco, desviado. Ele botou a mão na cintura, ela era cearense, esse menino, deixa eu dizer uma coisa para tu. Meu filho, tu está aqui em Agostinópolis, mas tu está assim abusado, enjoado, você pode ir para Goiânia e voltar, pode ir para São Paulo, pode ir para o estrangeiro e voltar. Você não estava gostando de ir lá, pode ir para outro lugar. Ô meu filho, mas o lugar para onde tu vai, que é o inferno, tu nunca vai poder enjoar de lá. Tu quer voltar para Jesus agora? O Joãozinho, no chão, ligeiro. Ela era assim. Volta para ela. Quando ela aceitou Jesus, há mais de 60 anos atrás, ela era mulher rezadeira de São Cipriano, desse negócio. Ela nunca tinha visto um culto de onde ela vinha. E aqui no Maranhão, ali, o rumo de Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, ela viu uns crentes. Mas o marido dela dizia: se tu for virar crente, ou eu te mato ou te largo. Duas propostas ruins, né? E aí, mas um dia ela ouviu os crentes longe, e ela tinha um problema na perna, no joelho, ela dizia: Jesus dos crentes, se o Senhor me curar, eu vou te servir. Aí Gabriel desceu ligeiro e curou. O marido dela chegou, ela estava queimando os livros que ele tinha comprado caro para ela. Ele não aguentou um tempo, mas ele tinha dito para ela: não tinha dito para tu que eu te matava ou te largava? E ela disse para ele um dia: tu pode escolher. Se tu me matar, eu vou para o céu. Se tu me largar, eu vou trabalhar para ele e criar minhas duas filhas. Ele resolveu largar. Morava no interior. E nessa situação que ele foi embora, ela foi apertando as coisas e entrou uma doença. Ela e as filhas estavam doentes. Não tinha dinheiro para comprar remédio, não tinha nem remédio. E comida tinha lugar, mas não tinha dinheiro. E já estava o segundo dia. Os dinossauros aqui sabem o que é trempe. Os meninos não sabem. Trempe. Quando a gente bota 3 pedras, cozinhava nas trempes. Mas tinha 2 dias que eu não cozinhava, não botava nada, não tinha. E todo mundo sabia, ela era rezadeira. E ela disse que era em torno de 3 horas da tarde. E um homem montado no animal vem de lá para cá. E ela disse que quando olhou no sol, ela viu brilhar como ouro. No geral, os arreios de gente muito rica era de prata, mas era poucos. E como é que aquele arreio parecia de ouro, brilhando no sol? E ela disse assim: Jesus, quem é aquilo? Ele disse: o diabo. E ela confirmou que era o diabo, porque ela já tinha tido uma visão de ir no inferno, e lá ninguém abençoou ela, e o diabo não saudou ela. E quando ele chegou, ele também não saudou, só disse: oi, aqui é que mora Isabel Dora. E ela dizia para mim, na simplicidade dela: meu pastor, oi é do cão. Eu digo: não, irmã Isabel, o diabo não pode dizer boa tarde é uma bênção, ele não pode abençoar, ele só podia dizer oi. E ele disse: aqui é a casa de Isabel Dora. Ela disse: é, eu vim aqui para a senhora rezar por mim. Ela disse: não, eu não rezo mais. E ele caminhou para a cozinha, lá nas trempes, viu as cinzas e disse: é, tem mais de 2 dias que não bota a panela no fogo aqui. E ela disse, repetiu: eu estou doente, meu marido foi embora. Aí ele pegou assim um maço de dinheiro assim: diga quanto você quer.
o que você cobrar, eu pago para a senhora rezar por mim. Ela levantou a voz e disse: moço, eu não já disse que eu não oro mais? Que eu não rezo? Se você quiser agora eu oro. Ele disse: não. Foi embora. Eu posso imaginar o que é uma mãe, um pai doente. Só uma rezadazinha. Só uma transadazinha, só uma mentirazinha, só. Eu posso imaginar. O dia foi a tarde foi chegando. E lá para 17 horas, um caixeiro viajante diz: oi de casa. O que é que ela respondeu aí? Oi de fora. A senhora quer comprar remédio? Ela diz: ei, moço, eu estou precisando demais, mas eu não tenho dinheiro. Ele disse: muito bem. Senhora, a senhora sabe por aqui onde fica a casa de Isabel Dora? Ela disse: sou eu. Ele disse: paz do Senhor, irmão. Eu venho lá da Trise dela. O pastor disse que aqui eu tinha uma casa para me arranjar. Eu posso ficar aqui? Ele disse: pode, meu irmão, só não tem nada. Ele disse: não é por isso. Tem lugar para comprar? Foi comprar. Fartura. Ele vendia remédio. Deu remédio para ela por meninos. As duas meninas. Quando ele saiu daquela região, ele deixou a mulher farta e curada. E ela dizia assim para mim: o diabo vem antes, porque ele sabe que Deus virá. O diabo vem antes para tentar dar para você, porque ele sabe que Deus virá. Diga não para ele. Você conhece a voz dele? Olhe para a palavra. Ela sabia que invocar o inimigo para rezar não era mais dela. Comece por aquilo que é geral, irmãos. Comece por aquilo que é claro. E vai chegar propostas, irmãos. Nós temos um pastor numa cidade próxima daqui. O salário atrasou e já estava no 3º mês. E agora vem um prefeito da cidade e disse: tem uma função aqui da prefeitura. R$10 mil, 9.900. Já pensou, irmão? E ele vai orar a Deus. E Deus disse para ele: eu não lhe trouxe lá do seu estado para você ser secretário de prefeito nessa cidade. Irmãos, lá era uma coisa legal, mas não era moral, viu? Não vou dizer o que era secretaria. O homem ficou impressionado, mas ele é um homem respeitado hoje. Achou um emprego para a mulher legal e moral, noutra área. E Deus tem abençoado aquele homem. Escute Deus no que é geral e caminhe para aquilo que é específico, porque Ele quer lhe fazer prosperar, no nome de Jesus. A primeira voz, irmãos, é para lhe tirar do pecado. A segunda voz é para lhe levar para níveis mais altos. Não atrase mais o que Deus quer lhe entregar, em nome de Jesus. Não atrase mais, não protele, não procrastine, não vá deixando. Deus já falou quanto tempo. Num dia muito difícil da minha vida, um intercessor, um homem de Deus, um rapaz, Deus escutou, disse para ele: olha, no dia que o senhor estiver lá naquela igreja, pastor, Deus mandou cantar uma canção para o senhor. Não tenha sobre ti nenhum só cuidado, nem um só quer que seja, porque somente um seria muito para ti, e é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Irmão, você sabe quando foi que esse rapaz foi cantar para mim? 11 anos depois. Ovelha da Ágape. Eu disse: ô meu filho, 11 anos para tu me entregar uma palavra? Ainda bem que tinha a pastora Irani. Quando ele me entregou, ela disse: eu tive um sonho com o senhor lá naquela igreja. Um anjo lhe pegava e uma música que eu não sei direito ecoava dentro da igreja e dizia: não tenha sobre ti nenhum só cuidado, nem um só quer que seja. O homem vem entregar 11 anos. Que obediência é essa, menino? Então diga comigo: Senhor, me faz obediente. E não tenha medo.
Se o sonho que você vai trazer, a palavra que você está olhando, pastora Socorro estava lembrando aqui, um dos pastores da igreja já estava para adotar o menino, porque a mulher não... Como é que a mulher faz? O que emprenha? É porque o pastor Lucas é fazendeiro, mulher para ele não engravida, emprenha. Aí, a mulher não engravidava nunca. Já estava com processo para adoção. Ele chega perto da pastora Socorro, ela diz: meu filho, Deus está dizendo para você não adotar, eu não sei o que é. Agora a Samara vai parir o menino, já, no mês de agosto. E Deus tinha dito: esse filho nasce das ações. Olha aqui, irmãos. Diga comigo: Senhor, eu vou te ouvir. E vou obedecer. Entregue para alguém, entregue uma palavra. Pastor, e se não acontecer? Não é seu problema, meu amigo. Comigo também vem. Pastor, o senhor falou e não aconteceu. Eu digo: pronto. O que é que o senhor tem a dizer? O senhor tem a dizer, meu filho, que eu sou carne seca. Talvez eu tenha entregue da minha vontade, do meu coração. Ou tu saiu do lugar da bênção, talvez. Eu acho que eu saí. Tá bom. Deus conta conosco como sua voz. Vós profetizareis. E o profetizar aqui não é só do dom, é de entregar o que Deus quer entregar. Aleluia! A célula, a igreja, é um lugar de fazer isso. Irmãos, você pode ser o crente meio fraquinho, caldo de galinha, mas Deus vai usar você. Pode ser um descrente. Ele vai falar, porque Ele está querendo alguém que Ele escute o tempo todo. Vamos nos arrepender e vamos desejar escutar e obedecer. Se você escuta e não obedece, você tem travado e limitado o que Deus quer lhe entregar. Aleluia.